Ô, gente, hoje vamos falar de um assunto bem polêmico, né? Entre as mulheres, um câncer muito comum, né? Que causa muito medo, muito pânico, né? E hoje vamos mostrar um novo olhar, uma nova visão sobre o que é o câncer de mama na medicina germânica, com a visão da nova medicina germânica. E eu acho que, assim, antes de mais nada, a gente tem que entender que o câncer, apesar de ser aquela palavra agressiva, né, de ser uma palavra muito forte, uma palavra muito impactante, ela, se for vista por um novo olhar, uma nova visão, a gente passa a compreender por que o nosso corpo responde a determinadas situações com a proliferação celular ou a necrose celular, né? Então, assim, hoje eu vou tentar desmistificar o que é o câncer de mama, né? Para que a gente possa perder o medo e entender por que o nosso corpo responde biologicamente dessa forma. E antes de mais nada, para a gente saber o que é um câncer de mama, qual é a localização que ele se dá e qual é o tipo do conflito relacionado ao câncer de mama, a gente primeiro tem que entender que existem estruturas da mama que a gente precisa ter conhecimento. Porque às vezes as pessoas me ligam e dizem, Dani, eu tendo muitas pessoas com câncer de mama e é muito importante as pessoas, quando elas me ligam, elas falam, Dani, eu tive um diagnóstico de câncer de mama e eu gostaria de saber qual é o conflito relacionado ao câncer de mama. Ou muitas pessoas que não têm o diagnóstico ou que conhecem uma pessoa, elas falam, Dani, eu queria saber qual é o conflito relacionado ao câncer de mama. O conflito é algo realmente muito complexo de se falar quando tu não conhece a história da pessoa. E por que isso? Porque a gente precisa conhecer primeiramente a estrutura da mama, para que a mama serve e por que a pessoa teve um determinado diagnóstico e não outro. Porque a gente sabe que na mama, a gente sabe que existe adenocarcinoma de mama, né? Adenocarcinoma mamário, existe o carcinoma mamário, existe o carcinoma mamário invasivo. Então a gente precisa realmente saber qual é o diagnóstico médico em que a pessoa teve, para que a gente possa assim nortear qual o tipo de conflito biológico relacionado a essa determinada situação. Então vamos lá. Primeiramente, nós podemos ter conflitos de diversas formas. Porém, a mama, a estrutura da mama, ela é composta de glândulas mamárias, de ductos mamários, ela é composta de gânglios linfáticos, ela também tem o tecido conjuntivo, tem a gordura, né, que também faz parte da mama. Então, a pessoa pode ter diagnóstico em alguma estrutura da mama. Então, a gente precisa conhecer todas as estruturas da mama. E para que a gente conheça, a gente vai começar com o primeiro, que é a glândula mamária. E qual que é a função da glândula mamária? Essa glândula mamária, ela foi criada biologicamente há muito tempo atrás. A gente chama ele de cérebro primitivo. O controle cerebral é lá no mesoderma antigo, ou seja, foi o primeiro cérebro que foi criado, né? Então, a mama, a glândula mamária, qual é a intenção, qual é o propósito biológico da glândula? É nutrição, é nutrir um filho, um ente querido. E por que a gente precisa ter isso sempre em mente? A glândula mamária, ela é responsável pela nutrição, então é ela que vai fabricar o leite. Então, quando uma pessoa tem um diagnóstico, vamos supor, de adenocarcinoma mamário, a gente já tem noção de que é nas glândulas mamárias, que é onde é feita a produção da glândula mamária. Então, sabendo disso, a gente já vai conseguir ter norte do qual é o tipo de conflito envolvido com as glândulas mamárias. Então, a glândula mamária, ela é um conflito de preocupação com o ninho. Como ela é derivada do cérebro mais antigo e o propósito biológico é nutrir, a intenção é literalmente essa, é nutrir um filho, nutrir um parceiro, nutrir um ente querido. E para que fique prático, para que fique lógico, eu vou dar um exemplo. Digamos que
tu recebe a notícia de que o teu filho sofreu um acidente e ele foi parar no hospital. A partir desse momento, aí o diagnóstico é ruim, o filho fica hospitalizado, o estado é grave. E a mãe, a partir desse momento, ela começa a proliferar células nas glândulas mamárias. Esse processo de proliferação celular, na medicina convencional, se a pessoa fizer um exame nessa hora, ela é diagnosticada com um câncer glandular. E o propósito biológico dessa situação é fornecer mais leite para o ente querido, para o filho que está necessitado naquele momento. Ah, Dani, mas eu não estou mais amamentando, eu não tenho por que proliferar se eu não estou amamentando. Não, isso é biológico. Então, assim, nós somos criados com um propósito biológico. E o propósito biológico da glândula mamária é nutrição. Então, a partir do momento que a gente sabe que a glândula mamária ela é responsável por nutrir, automaticamente a gente vai conectar a situação real que está acontecendo com o diagnóstico que a pessoa recebeu naquele determinado momento. Então, vamos supor, ela está lá no hospital e a mãe está passando por aquele processo. Então, a gente chama de fase ativa do conflito. Vocês vão ouvir muito falar sobre fase ativa ou uma fase de hiperestresse. É quando a pessoa está muito nervosa, a pessoa não come, a pessoa ela não dorme, ela está o tempo inteiro pronta para o que der e vier. Ou seja, ela está pronta para fornecer mais leite. Por quê? Quando a mãe entende que um filho tem necessidade de nutrição, a intenção é fazer com que essa pessoa, essa criança, se nutra para que ela se recupere mais rápido. E é por isso que o diagnóstico se dá na fase ativa do conflito. Porque nada adianta a gente querer salvar o nosso filho quando ele já está com saúde boa. A intenção é dar leite, é dar o mamar, é nutrir o nosso filho quando ele está necessitado. E é por isso que a gente descobre quando, às vezes, vai fazer um exame de rotina, quando não tem exame nenhum, não tem sintoma nenhum, a gente vai fazer um diagnóstico e automaticamente vem o diagnóstico de adenocarcinoma mamário. É muito importante, Dani, como é que tu sabe quando é relacionado a mãe ou filho ou quando é relacionado a outra pessoa? Existe um teste que a gente chama na medicina germânica de teste de lateralidade do cérebro. E o que é isso? É quando eu bato palmas. O que é isso, Dani? A mão que está por cima, no caso a minha, é a mão direita. É a mão que eu domino, ou seja, a lateralidade do meu cérebro, eu sou destra. Então, os processos que acontecem do lado esquerdo do meu corpo, certo? Esquerdo do meu corpo, tem relação direta a mãe ou filho. Já tudo que acontece do lado direito do meu corpo tem relação ao meu pai ou qualquer outra pessoa. Pode ser um amigo, um parceiro, um cachorro, qualquer outra pessoa. Lembrando que cachorro também pode entrar pro lado esquerdo, como filho. Porque tudo vai da percepção de cada um. Isso é muito importante a gente entender. Porque quando a gente fala de percepção, a minha percepção é uma, de vocês é outra. Se todo mundo passar por uma mesma situação, automaticamente o impacto será diferente para cada tipo de pessoa. Porque a percepção de cada um é diferente. Então, a lateralidade é muito importante. E por quê? Para a gente conseguir nortear numa sessão da medicina germânica, para a gente conseguir nortear qual é o conflito envolvido relacionado àquele diagnóstico de adenocarcinoma mamário. Então, digamos que uma mãe, ela é destra, e ela desenvolve, se no caso dessa mãe que eu dei o exemplo, que o filho foi hospitalizado porque sofreu um acidente, ela desenvolveria um adenocarcinoma na mama esquerda. Por quê? Porque ela é destra e ela desenvolveu na mama esquerda. Mas vamos supor que o filho venha a falecer e o marido, ele não suporta a situação, seja muito agonizante para ele entre literalmente assim, ele num surto. A mama, eu não falei pra vocês que o objetivo da mama é nutrir tanto o filho, quanto a mãe, quanto ao ente querido, quanto a um parceiro. Então, ela pode sim desenvolver um adenocarcinoma na mama direita.
Então aí a gente vai saber que está relacionado ao parceiro ou a outra pessoa daquela situação. A gente sempre tem que fazer essa correlação para que a gente possa nortear a pessoa para conseguir mudar a percepção relacionada àquela situação. Porque muitas vezes as pessoas, quando chegam na sessão, elas, por exemplo, elas não têm a noção do que é, do que pode ser, qual é o tipo do conflito que pode ser. A gente precisa entender, porque às vezes a pessoa, vamos supor, ela chega lá e fala assim, nossa, mas o meu relacionamento com o meu marido não é bom, eu brigo muito, eu tenho um chefe que eu não aturo e que eu brigo muito e tal. E ela pode começar a falar várias situações que não são relacionadas ao diagnóstico do câncer. E aí, quando a gente faz esse teste de lateralidade e a gente descobre qual é o lado do corpo que está se manifestando o câncer, a gente consegue nortear. A gente não é que não vai dar importância para aquilo que a pessoa está falando, pelo contrário. Isso é tudo um contexto. Mas a gente precisa se focar no que ela precisa trabalhar, ressignificar. No caso dessa mãe, seria o filho. E Dani, como que a gente vai ressignificar quando o filho está no hospital, mal, com um diagnóstico ruim? A gente ressignifica quando o nosso filho, vamos supor, volta para casa, que aí a gente entende que o perigo já passou. Então as nossas células automaticamente param de proliferar naquele momento. Ele entende, o perigo já passou, meu filho já está sã e salvo dentro da minha casa. Então, as células, elas automaticamente param de ser produzidas. Dani, mas e se o filho morreu? Aí, o que acontece? Vocês já ouviram falar que eu falo sobre intensidade e duração do conflito. O que acontece com isso? O que a germânica ajuda? As pessoas dizem assim, a germânica cura. Não, quem cura é a gente. A germânica, ela te orienta como que tu vai conseguir passar por aquela situação mais rápido. Porque quanto mais tempo tu demorar para passar por aquela situação, mais forte teu corpo responderá. Quanto maior o tempo e a duração no conflito, maior o tempo de reparação daquele tecido. E é por isso que às vezes um tumor pequenininho se torna um tumor gigante, por conta do conflito duradouro, que a gente chama também de recaídas do conflito. Vamos supor que o filho faleceu. E aí? Dani, como é que eu vou ressignificar? Meu filho morreu. Eu vou continuar querendo nutrir, eu vou continuar naquela situação, eu vou sim estar naquela fase, eu tenho um período para passar pelo luto. Porém, é uma coisa, é difícil de falar, mas é a única coisa certa da nossa vida é a morte. Infelizmente, o filho que morreu não tem como voltar. A gente não tem mais o que fazer. A gente vai ter que entender que o propósito de Deus foi maior em levar ele. A gente não entende os propósitos de Deus, mas tudo tem um propósito. Então, a gente entendendo e conseguindo passar por aquela situação mais rápido, melhor o nosso corpo vai responder e mais rápido vamos entrar nessa fase de reparação. E não estou dizendo que a fase de reparação é uma fase fácil, pelo contrário, é uma fase bem difícil. É uma fase que exige bastante da pessoa e do entendimento. E eu falo assim, que muitas vezes as pessoas me perguntam, Dani, como é que vai ser? Eu falo, eu vou te ajudar a passar por esse período. E eu ajudo os meus pacientes a passar. Eu tô sempre mandando uma mensagem, eu realmente passo eu tento, né, pelo menos passar essa segurança, esse apoio que muitas vezes as pessoas não têm em casa ou não têm com a família, enfim. Por que isso é importante? Porque eu tenho que preparar ela para o que está por vir. E o que está por vir não é coisa, às vezes, boa, não é uma coisa agradável. A mama, muitas vezes, não tem uma manifestação muito forte. Mas tem pessoas que têm manifestações fortíssimas. Então, a gente precisa entender que a glândula mamária, então, ela é responsável por conflitos de proteção, nutrição. Então, é algo relacionado a eu querer cuidar, abraçar o meu ente querido, o meu filho, a minha mãe, o meu cachorrinho,
um amigo, isso tem a ver com a nutrição, tá? O cuidado. Essa é a grande diferença de um câncer de mama glandular, que vai ser diagnosticado pela medicina convencional como um adenocarcinoma. Quando vocês escutarem adeno, vocês vão entender que é na glândula mamária. Quando vocês escutarem um câncer chamado carcinoma ductal, carcinoma intraductal, carcinoma in situ, ductal in situ, vocês vão saber que é em outro local da mama. Então, vamos raciocinar. Se existe um local onde há uma produção de leite, eu produzo leite, certo? Eu preciso de uma situação que leve o leite até o local. Então, eu preciso de um produtor e eu preciso de um condutor. E o que é o condutor? É os conductos dos ductos mamários, é os conductos mamários, ou seja, a glândula produz o leite. Os ductos levam o leite até o mamilo, que vai ser onde o bebê vai ser alimentado. O mamilo vai ser aonde a pessoa vai alimentar o seu filhinho. E é sempre assim que a gente vai responder biologicamente. Querendo ou não, é dessa forma que a gente responde. E qual que é a diferença dos ductos mamários para as glândulas? Como eu falei, as glândulas mamárias, ela é responsável por um cérebro mais primitivo, é um cérebro mais arcaico, é um cérebro mais antigo. Já os ductos do leite, eles respondem a um conflito de separação. E ele faz parte de uma área do cérebro mais nova. E é por isso que o controle cerebral dele já não é mais no mesoderma. Ele é no ectoderma. Ah, Dani, mas eu não entendi nada. Não sei o que é isso. Eu não vou me ater a regiões do cérebro, mas eu quero que vocês escutem para que isso comece a ficar gravado na cabeça de vocês. Quando a gente fala de ductos mamários, eu estou falando de um conflito de separação. E o que é um conflito de separação? É algo que eu quero afastar ou aproximar. Então, essa é a segunda estrutura da mama. A estrutura primeira é a glândula, a segunda é os ductos. Então, nos ductos, quando a pessoa descobre, é diferente do adenocarcinoma, que ela descobre na fase ativa, na fase que ela está passando pelo problema e que muitas vezes a pessoa nem sabia que tinha nada, vai fazer um exame de rotina só porque foi no médico e ele resolveu fazer uma mamografia. Ah, nunca fiz mamografia na minha vida, vou fazer agora. Se estiver passando por um conflito ativo, um conflito relacionado à família, vai descobrir o câncer nessa hora. E ele é um câncer que ele não é um câncer tão comum. Por isso que o câncer carro-chefe das mulheres é os ductos do leite, é os ductos mamários. Por quê? Porque é na fase do sintoma que a gente descobre. Dani, como assim? Então eu gosto de fazer analogias para que as pessoas entendam de uma forma mais prática. Imagina só, eu tô falando que os ductos do leite, eles são responsáveis por conflitos de separação. Então, e a intensidade e duração vai ser o responsável pelo papel de reparação depois. Por isso que quanto antes a gente conseguir ressignificar, menor o impacto, menor o sintoma. Então, imagina que uma mulher é casada a vida inteira. Uma mulher foi casada durante 20 anos e foi um casamento infeliz. A pessoa casou, mas ela, tipo assim, não dava bem, se dava bem com o marido, ela sempre queria separar, ela não conseguia separar, ela estava sempre naquele conflito. Ah, eu separo, não separo, consigo, não consigo. Ou por crenças limitantes, ou porque foi criada numa família que não pode separar. Ah, eu não posso separar porque eu casei e eu tenho que ser casado pro resto da vida. Ah, mas o marido não me trata bem, eu queria separar, mas eu não consigo separar, enfim. E chega uma determinada época da vida que ela resolve separar e separa. Aí ela encontra uma outra pessoa, ela vai ser feliz com outra pessoa, ela tá numa fase maravilhosa. E, pum, descobre o câncer de mama ductal. Como assim, Dani? Eu não entendi nada. Poxa vida, eu tô aqui agora que minha vida andou, que minha vida foi pra frente e agora eu vou descobrir o câncer. Poxa, vivi uma vida a vida inteira ruim. Meu marido me maltratava e agora que eu separei, agora eu vou ter um câncer? Sim.
Eu não falei que a intensidade e duração do conflito, ela é responsável pelo processo de reparação? Então, quanto mais tempo tu passou naquele conflito ativo, os ductos do leite, eles não se manifestam, eles não têm nada, eles não se manifestam. Porém, quando ele entende que não, tu saiu do perigo, tu não corre mais perigo, automaticamente ele vai começar o processo de reparação. E é nessa fase em que a gente descobre o câncer de mama ductal. Dani, mas na medicina convencional, inclusive, eles têm um estudo que eles relatam que esse é um câncer de mama que é dito na medicina convencional como um câncer de mama de mulheres maduras por conta dos hormônios. E assim, na medicina germânica, isso não faz muito sentido, mas ao mesmo tempo, vocês vão entender agora que eu vou fazer uma explicação breve com relação aos hormônios, o que isso vai influenciar, que é maravilhoso. Se tu pegasse, se fosse uma relação estritamente hormonal, quem deveria ter mais câncer de mama intraductal seria adolescente. As meninas jovens, que elas têm uma alteração hormonal significativa. Porém, quem tem o diagnóstico de câncer de mama intraductal são mulheres que na casa dos 60. E o que isso tem a ver? Ou seja, eles falam que é um câncer relativo da menopausa, né? Relacionado à menopausa. E isso faz todo o sentido do mundo, porque olha só, na medicina germânica, quando eu mando a avaliação para as pessoas, eu pergunto se ela tomou alguma medicação, se ela já fez alguma cirurgia, se ela já fez esterectomia, enfim. E por que é importante a gente saber? Porque quando a gente entra na menopausa, a lateralidade biológica, não é a lateralidade biológica, desculpa, é a função biológica, ela muda. Como assim, Dani? Ela muda. Então, assim, ó, uma mulher quando tem muito estrogênio, progesterona, ela é mais feminina. Ela tem uma característica mais feminina. E é por isso que quando a gente entra na menopausa, que a produção de estrogênio, né, de progesterona, ela cai com um significado biológico para isso. Por que ele cai, Dani? Porque com a queda do estrogênio e da progesterona, aumenta a testosterona, que é o hormônio masculino, e automaticamente a postura biológica com relação às situações muda também. Ou seja, é por isso que homens, quando eles são mais velhos, eles estão numa idade mais avançada, eles caem no nível de testosterona e é nessa fase que eles têm o diagnóstico de câncer de próstata. E por que isso? Tudo com um propósito biológico. Então a mulher, por que ela descobre um câncer de mama intraductal quando ela está na menopausa? Porque automaticamente o corpo entende que ela tem que estar mais preparada para aquela situação. E qual situação, Dani? Geralmente, isso não é uma regra, é uma regra, mas assim, tem as suas exceções, mas eu vou falar no geral. A mulher, quando ela entra na menopausa, geralmente é quando os filhos estão saindo de casa, porque eles casaram, eles vão formar a família deles. É quando as pessoas, elas tomam decisões na vida, porque, por exemplo, elas começam a pensar, poxa, eu já vivi a vida inteira assim, eu não quero mais isso, eu vou viver a minha vida. A mulher, ela passa a ver com um novo olhar, ela entende que agora, eu quero aproveitar minha vida, eu quero viajar, eu quero sair. Então, nessa fase, há uma inversão de papéis, a gente fala. O homem quer voltar para dentro de casa e a mulher quer sair de dentro de casa. A mulher quer viver tudo aquilo que ela não viveu e o homem quer voltar para dentro de casa. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, nossa, meu pai era tão durão, nossa, meu pai era realmente durão, ele não deixava a gente fazer nada. E do nada, agora ele tá uma pessoa, ele tá tão tranquilo, ele tá começando, ele fez curso de culinária, ele mudou totalmente, ele é o super vô, ele era um pai que era mais rígido. E a minha mãe não, a minha mãe agora tá querendo viajar, tá querendo conhecer o mundo, é por conta dessa mudança
biológica para que prepare o nosso corpo para passar por determinadas situações. Eles estejam mais preparados para aquela situação. Então, assim, ó, é por isso que o hormônio, antigamente a medicina culpava os hormônios por causa do câncer. Hoje, quem é médico, que é um médico integrativo, ele entende que o hormônio, ele é produzido por uma proteção do nosso corpo. Não é o causador do câncer. Pelo contrário, ele é realmente, ou ele aumenta ou diminui por causa de uma proteção nossa. É isso que a gente precisa entender e que é tão maravilhoso na medicina germânica. E por quê? Então, esse processo de reparação, a gente tem que entender que sempre ele vai acontecer numa intensidade e duração do tamanho do tempo que tu passou no conflito. Se tu passou 20 anos mal e tu tomou uma decisão de mudar de vida, e aí nessa fase tu descobriu o câncer, a gente precisa entender essa correlação para conseguir fazer os ajustes necessários. Dani, a medicina germânica, ela ajuda a ressignificar 100%, a fazer a pessoa entrar em remissão das doenças? Sim, ela ajuda. Porém, a ajuda maior é de cada um de nós, a percepção de cada coisa. Porque, por exemplo, quando uma pessoa tem um diagnóstico de câncer, muitas delas, de 40% a 60% das pessoas, elas têm medo de morrer. Isso é um fato, porque isso é muito trabalhado na medicina convencional como algo muito ruim. Quando a gente entende que tudo tem um propósito biológico e que o nosso corpo responde a esses conflitos biológicos de uma forma a fim de proteger o nosso corpo, a gente não tem mais medo dos diagnósticos. Dani, mas e aí, como é que eu faço para entrar em remissão total das doenças? Em primeiro lugar, a gente tem que ter consciência de que a gente não necessariamente precisa entrar 100%, por exemplo, a ponto de fazer um exame e não aparecer mais nada no nosso corpo. A gente tem que entender que a gente precisa viver bem. Essa é ponto. Ah, Dani, mas eu quero ficar fazendo exame. Quanto mais coisas tu ficar procurando, mais conflitos vai acontecendo e pior vão sendo os prognósticos. Eu falo que assim, a visão do que a gente quer para nossa vida, do que a gente espera, a nossa perspectiva é muito importante. Então, se a gente vê sobre um ponto de vista ruim, automaticamente os processos, eles vão com certeza piorar e piorar. Então tem pessoas que têm um diagnóstico de câncer de mama, e depois eu vou falar um pouquinho da metástase, mas eu tive metástase aqui, metástase ali, e o que eu vou falar sobre o conceito da medicina tradicional relacionado à metástase, e vocês vão passar a entender que tudo faz sentido. Para quem tem diagnóstico de câncer de mama, isso vai fazer muito sentido. Então assim, a pessoa faz uma sessão, vamos supor, da medicina germânica para entender qual é o tipo do conflito relacionado aos ductos do leite. Ela descobre qual é o conflito. Aí ela pergunta assim, Dani, eu tenho que me separar? Eu tenho que mudar de casa, né? Às vezes tem muito conflito com mãe, com pai, quer sair de casa, ou com o marido, com o filho, independente. A gente tem que entender que quando a gente resolve aquele conflito de separação, de querer aproximar ou querer afastar aquela situação da vida da gente, os sintomas vão aparecer e a intensidade vai ser relacionada ao tempo que eu passei naquele conflito. Eu falo assim, ó, separar nunca vai ser a opção, a não ser que não tenha outra alternativa. Eu falo que o conflito é nosso. Quem tem que ressignificar é nós, porque casar e descasar e casar de novo não vai resolver conflito nenhum, porque o problema é a gente. Não adianta a gente achar que separando vai resolver o conflito, não, porque o conflito vai junto com outro casamento, vai junto com outro relacionamento, vai junto com a outra casa. Então é a nossa percepção que precisa mudar. Eu falo que 100%, 90% do sucesso dos tratamentos oncológicos é a cabeça. A tríade, né, de psique, cérebro e órgão, ela funciona perfeitamente. Por que eu falo muito em recaídas de conflito? A nossa percepção precisa começar a mudar com relação àquele conflito que nos incomoda. Então vamos supor, eu tenho um relacionamento X
que me incomoda, ou um filho Y que me dá muito trabalho. Tudo bem. Eu vou conseguir mudar essa situação? Não, agora no momento eu não consigo. Então muda o olhar da visão. Porque se tu não mudar o olhar da visão, o teu corpo vai responder, e muitas vezes, quando a gente fica muito tempo num processo, quando a gente entra pra cura, quando a gente entra pra reparação, o negócio é estrondoso e muitas vezes o corpo não consegue. Ele não consegue reparar todo o estrago que a gente fez. Então a gente precisa ter muita consciência e noção de como que como que o nosso corpo reage e como é a nossa perspectiva em relação a isso. Porque o câncer, apesar de ser uma palavra terrível, quando a gente começa a desmistificar que câncer não é algo ruim, a gente começa a perceber de outra forma. E aí a noção da percepção muda e automaticamente os programas biológicos entram na resolução total e sim, pode aparecer zero, nada nos exames. Eu falo o seguinte, que a cura vem de Deus. Por que vem de Deus? Porque a gente sozinho não consegue, porque muitas vezes a gente precisa tomar atitudes e ações que é só com a ajuda de Deus. E é por isso que eu sempre falo, e sempre vou falar de Deus, porque é Ele que sana tudo. É Ele que muda um diagnóstico, é Ele que muda um prognóstico, e eu oro pelos meus pacientes. E eu tenho a certeza da cura deles, independente como Deus vai fazer. Ai, Dani, mas e se um paciente que tu orou morreu? Eu também acredito, eu não vou deixar de acreditar em Deus nunca, porque a morte faz parte da vida. Infelizmente, a gente tem que entender que a morte faz parte. Então, se a gente não mudar a percepção disso, tudo vai ser catastrófico no nosso corpo, tudo vai piorar. Então, o que acontece? Aqui tem uma pergunta, deixa eu até ler, porque depois vocês sabem que eu sou meio atrasada para as perguntas. Quem não teve filhos e faleceu de câncer de mama está relacionado à parceria ou pais? O que acontece? É exatamente esse contexto geral que eu estou explicando. O que acontece? Quando a pessoa não teve filhos e... quem não teve filhos e faleceu de câncer de mama. Perfeito. É porque a mama, independente da gente ter ou não ter filho, a mama sempre, em 100% das vezes, vai responder com esse conflito de proteção. Então assim, mas para isso eu preciso entender qual é o local da mama, né? Eu não sei se estava aqui no comecinho, que eu falei do adenocarcinoma, situado lá nas glândulas mamárias. Mas depois me deixa ali, me manda um direct que eu te respondo com relação a isso. Porque tem várias coisas que são, que a gente precisa entender para poder explicar a relação do porquê que a pessoa morreu. Vamos supor, a pessoa não teve filhos, mas respondeu com a mama. Por quê? Porque a mama sempre vai responder a um conflito de nutrição. Eu preciso nutrir o meu ente querido. Eu preciso ajudar ele. Independente se a pessoa tenha filhos ou opte por não ter, ou nunca queira ter tido filhos, ela sempre vai responder porque é um órgão que é responsável por nutrir. É nutrição. A função da mama vai ser sempre nutrição. Então, esse no caso das glândulas mamárias. Nos casos dos conductos, então é um conflito de separação. Então, voltando, esses conductos mamários, dos ductos do leite, então a gente precisa entender essa situação, que é um conflito de separação. Algo que eu quero afastar da minha vida, ou que eu quero aproximar. E ele vai sim se manifestar quando eu resolver esse problema, ao contrário dos ductos, que eu descubro num exame periódico que eu não tenho sintoma nenhum, aparece lá um câncer. Tanto que é um câncer mais raro, ele não é um câncer tão comum, ele não é um câncer que tu diagnostica tão facilmente, porque as pessoas não vão fazer exame quando não tem sintoma nenhum. A gente procura um médico quando tem o sintoma. Então isso é muito importante, a gente ter clareza. E clareza com relação à cura, que não necessariamente as pessoas vão fazer um PET scan e não vai aparecer mais nada lá no PET scan. Ela pode aparecer algo e a pessoa pode conviver tranquilamente com um tumor encapsulado, porque na medicina germânica o que difere um câncer metastático de um câncer que não é metastático é porque é a divisão celular, a mitose. Se tem mitose, se tem uma proliferação celular, eles caracterizam como metástase. Se não tem e tem um nódulo encapsulado, eles falam
como um mioma, eles falam como qualquer outra relação que não seja maligna. Então, as pessoas... Eu vou parar de ler, gente, que eu não consigo ler. Eu perco o fio da meada. Mas se vocês quiserem me deixar umas perguntas, vocês me deixem no direct, que eu respondo tudo pra vocês. Só pra não me perder aqui, que eu às vezes quero ler e acabo não dando conta. Então, a diferenciação da medicina convencional pra medicina germânica é essa. A gente nunca entende um câncer com metástase, nunca é maligno, nunca tem a percepção de matar ninguém. Pelo contrário, é para ajudar as pessoas que aquela determinada célula prolifera ou necrosa. Então, quando a medicina tradicional ela faz um exame e ela descobre que tem um processo mitótico muito maior do que o normal, ela caracteriza como um câncer maligno. E se mudou de posição, se por exemplo estava nas glândulas mamárias e agora está lá nos gânglios linfáticos, eles caracterizam isso como metástase, um câncer metastático. E hoje eu vou quebrar essa regrinha para que vocês comecem a digerir isso aí, que não existe na medicina germânica um câncer metastático. E por que não existe, Dani, um câncer metastático? Porque na medicina convencional, eles falam que um câncer metastático, ele é proveniente do quê? É quando um câncer primário, ele se desloca, uma célulazinha lá, ele se desprende do tumor primário e ele migra pela corrente sanguínea ou pelo sistema linfático e vai procurar algum receptor lá pelo corpo, né? Então ele vai ficar procurando, até ele achar um receptor, tchum! Aí ele casa e dá a metástase. Na visão da medicina germânica, isso não faz sentido. Por quê? Porque vamos supor que uma pessoa que tem um câncer de mama, ela tem um diagnóstico de câncer de mama e aí depois ela é diagnosticada com câncer nos ossos. Dani, foi caracterizado como metástase. Então assim, ó, eu falo pra vocês que toda vez tem uma correlação entre a psique, o cérebro e o órgão. Por quê? Porque o cérebro controla o órgão específico. Quando o cérebro controla um órgão específico, vai ter uma marca lá no cérebro que é chamado de foco de Hammer. E esse foco de Hammer, ele vai estar visível numa tomografia cerebral. Então, se essa célula, como a medicina convencional fala, migrasse da mama para os ossos, então teria que ter um foco de Hammer lá no cérebro, na região responsável pela mama. Só que não é assim que acontece. Quando tu faz um exame, uma tomografia cerebral, e aí tu escaneia lá o cérebro, vai ter 2 focos de Hammer. Se a pessoa tiver 10 tumores, não é que o câncer falou, vai ter 10 centros de controle cerebral lá no cérebro. O cérebro é impactado e é marcado. E isso não é achismo, isso é uma medicina comprovada. E os médicos convencionais também podem comprovar isso através de uma tomografia cerebral. Então, a área impactada não vai ter um foco lá na mama só, vai ter um foco responsável pela mama e um foco responsável pelos ossos. Então, a gente precisa entender essa percepção do que é metástase. Só que, vamos supor que uma pessoa teve um diagnóstico de câncer de mama e aí ela teve um câncer de pulmão. Aí o que a medicina vai falar? O câncer migrou. Não migrou nada. É um outro tipo de conflito. O conflito responsável pelos alvéolos pulmonares, ele é um conflito de medo da morte. E uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer, em 40% a 60%, elas vão ter medo de morrer. Automaticamente, quem vai responder vai ser os alvéolos pulmonares, que tem uma área específica do cérebro, que controla uma área específica do cérebro. Então, a gente pode ter relação direta com o primeiro conflito lá, com o conflito relacionado à mama, né, o diagnóstico, como pode não ter relacionado a nada, conflito relacionado a absolutamente nada. O medo da morte, ele desencadeou numa tomografia, num PET scan, uma metástase dito pela medicina convencional. Mas olha só como isso também não tem muito sentido, por quê?
Porque se a gente pensar que o câncer é metastático ou que o câncer ele vai andando pelo corpo, então ele só tem como andar por duas formas, ou pelo sistema sanguíneo ou pelo sistema linfático. Então vamos supor o seguinte, como que uma pessoa que está num conflito, vamos supor, ativo de adenocarcinoma, ela vai fazer uma doação de sangue, ela é doadora de sangue, só que ela não sabe que ela tem câncer. Então, automaticamente, quem recebe o sangue de uma pessoa que tem câncer, ela teria que ter câncer, vocês concordam? E não é assim que funciona, nunca foi assim que funcionou. As pessoas, sim, podem ter um marcador lá no sangue de hepatite, de HIV, mas de câncer, não. Então, a gente teria que fazer sempre um teste antes para saber se tem câncer, para poder doar. Então, não é isso, não acontece isso. Então, a gente precisa entender que metástase, ela é muito diferente do que é nos dito na medicina convencional. Na realidade, são outros impactos, vários impactos que vão sendo, que tem como resposta o nosso corpo. Vamos supor, quando eu quero acender uma luz, eu vou no meu quarto e eu acendo a luz. E eu acendo a luz da onde? Quando acendo a luz do quarto, eu acendo a luz da cozinha? Não, eu acendo a luz do quarto. E se eu quiser ir no banheiro, eu vou acender a luz do banheiro. E vai acender aonde? No quarto ou no banheiro? No banheiro. E é exatamente assim que funciona no nosso cérebro. O cérebro, a região responsável por aquele tecido, por aquele órgão, ele vai responder necessariamente com relação àquele conflito ou àquele órgão. Ah, Dani, mas acharam uma célula que o mesmo tipo de célula que é responsável, vamos supor, lá pelo ovário nos ossos. Ah, ele migrou. Não migrou, eles fazem parte do mesmo tecido lá no cérebro. Então vai ter essa mesma característica. Então, o que a gente precisa entender? Obrigada, Fran, consegui ler. O que a gente precisa entender? Que sempre vai ter correlação direta com o conflito que a gente vivencia no momento do impacto. E a nossa percepção é que vai mudar tudo. Tudo vai ser mudado pela nossa percepção. Isso é muito importante a gente saber. Agora, a outra parte, eu falei sobre glândulas mamárias, agora eu falei sobre os ductos do leite. Então, glândulas mamárias, reforçando, tem a ver com um conflito de proteção. Proteger, eu preciso proteger, eu preciso dar leite pro meu filho, pra minha mãe, pro meu marido, pro meu amigo, pra minha irmã. Isso responde às glândulas. Os ductos compreendem a um conflito de separação ou aproximação, algo que eu quero tirar da minha vida ou algo que eu quero aproximar da minha vida. Separar, eu dei o exemplo de uma pessoa que se divorcia. Aproximar, vamos supor, a pessoa descobre o câncer, vamos supor, o filho casou, foi embora de casa, ele não tem mais o filho dentro de casa. Então, ela também responde a esse tipo de conflito com os ductos do leite. Mas nós temos outras regiões, porque as pessoas falam assim, Dani, mas e aí? Eu descobri nos gânglios. A gente tem que saber que os gânglios linfáticos, eles estão por todo o nosso tórax e axila. E é por isso que muitas mulheres com câncer de mama, elas desenvolvem metástases ganglionares e metástases na pele. Então, a gente tem outra estrutura, que é um conjunto, né, que a gente chama de estrutura, que são os gânglios linfáticos, certo? Que são o tecido conjuntivo e o tecido adiposo. Então, esse conjuntinho aí é o que dá o formato para o nosso seio. E é um conflito humano. Eu falo, ele não é um conflito mais biológico, ele é um conflito 100% humano. E por que eu digo humano? Porque os animais, eles não sofrem esse tipo de conflito. Dani, qual é o tipo de conflito? É um conflito de autodesvalorização. E por que isso? Porque a gente tem um conflito de autodesvalorização quando a gente tem, vamos supor, o diagnóstico do câncer e a gente retira a mama. Hoje, a medicina está mais evoluída e as pessoas geralmente fazem a retirada da mama e automaticamente já colocam a prótese, que isso
Isso é sensacional. Por quê? Porque ela consegue fazer com que o impacto seja muito menor. Porque quando uma mulher se olha no espelho sem uma mama, automaticamente vem um conflito de desvalorização. E esse conflito de desvalorização pode atingir a pele. Ela pode atingir a pele ou a derme. E a derme, a pessoa pode ter um diagnóstico de melanoma amenalótico. Dani, como assim? O melanoma não é um conflito de ataque? Eu não tive um melanoma. O melanoma é um conflito de ataque. Pode ser um conflito real ou figurativo. O real, no caso do câncer de mama, a pessoa olha para o peito e ela se sente mutilada, ela se sente atacada, ela está desfigurada. E isso é um conflito de pele, que atinge a derme e automaticamente ela vai ter um diagnóstico de melanoma. Ou um conflito de pele, um conflito de separação, que aí sai aquelas feridas na pele. Então, a pele é algo que ela vai responder a um conflito de ataque, um conflito de separação. Então a gente precisa entender o que tem por trás disso. Vamos supor, uma pessoa, por que é um conflito humano e não um conflito biológico? Porque tu não vê uma cachorrinha, uma cadela, falando assim: nossa, teu peito tá caído. Nossa, o meu tá tão caído, o teu tá tão em cima. Eu amamentei um filho, tu amamentou 10 e o teu peito tá caído? Por que o meu tá... por que o meu peito tá caído e o teu não tá? Isso não existe entre os cachorros. Não existe, no reino animal não existe isso. Agora, nos seres humanos, existe. A mulher compara, a mulher olha o peito da outra e diz: nossa, teu peito tá grande, né? Nossa, queria tanto colocar silicone. Nossa, então a gente sofre conflitos desse tipo e a gente responde também a esses tipos de conflito. No câncer de mama, a gente tá falando que é um câncer que é um conflito de ataque, é um conflito real, né? Aí vamos supor, quando que a pessoa descobre? Na fase de cura. Então vamos supor que a pessoa faz faz a mastectomia, retira a mama total, e quando ela vai fazer novamente a reconstrução da mama, ela se olha no espelho e vê o quê? Nossa, tô top. Voltei a ser feminina, voltei a ser mulher, agora sim eu tô podendo, eu não tenho mais vergonha de me despir na frente do meu marido, eu não me sinto mais feia. E aí o que acontece? Ela resolveu uma situação que por 6 meses foi um conflito. E é nessa fase que vem um diagnóstico, e é o conflito que muitas vezes a gente descobre. As metástases ganglionares acontecem nessa fase. Então é uma fase de reparação do corpo durante o tempo que ela ficou no conflito ativo. Por isso que quando a pessoa faz a mastectomia e já coloca a prótese, ela já consegue eliminar esse tipo de problema. Porque hoje em dia as pessoas fazem tatuagem no mamilo, então fica uma aparência muito bonita e a mulher sofre menos com esse tipo de conflito. Então, a gente precisa entender que a estrutura do seio, a estrutura do peito, ela é importantíssima para a gente saber qual é o tipo de conflito relacionado. Por que eu tive a metástase ganglionar? Por que o meu diagnóstico foi na glândula? Por que foi no ducto? Por que eu tive metástases ganglionares? Por que eu tive diagnóstico de melanoma? Por quê? A gente tem que ter um espírito investigativo. A gente não pode aceitar na primeira, tá com câncer invasivo e ele vai se espalhar, e aí o que acontece automaticamente, que a gente chama de DHS, pum! Se a pessoa não tem um entendimento de como que o corpo funciona e como ele responde a esses conflitos, a pessoa vai surtar, a pessoa vai responder com pulmão, e aí vai começar, e não vai ser só pulmão, daqui a pouco já tá nos ossos, porque também são conflitos de autodesvalorização, e isso vira uma proporção gigante que muitas vezes, num processo de reparação, a pessoa não consegue suportar. É um processo muito extenso e a pessoa vem a óbito mesmo, porque quando a gente começa com o processo de reparação, o processo de reparação, ele não acontece só lá no órgão, ele acontece no cérebro junto. Então assim, imagina que tudo acontece junto.
E quando acontece junto, o negócio fica estrondoso. Então, por isso que é preciso ressignificar o mais rápido possível. Quanto antes mudar a percepção, mudar a visão, menor vai ser o sintoma. E isso eu digo e repito, 100% das vezes. Brigou com o marido? Conserta rápido. Brigou, conserta o mais rápido possível. Primeiro que não vai adiantar, né? Ficar achando que vai melhorar. Não, eu vou fazer agora, vou fazer greve, não vou fazer mais nada com meu marido. Ai, agora eu não vou mais falar com ele. O problema é teu. Por quê? Mais tempo vai passar num conflito e o corpo vai responder depois. Não interessa, mas vai responder. Então, a gente precisa passar rapidamente pelo aquele conflito para que a gente consiga ter um menor sintoma. O ressignificar é muito isso. É ver, entender como o corpo vai responder e mudar a percepção. Porque eu falo o seguinte, quando a pessoa resolveu, se eu resolvi separar, eu já resolvi a situação. Automaticamente a medicina germânica, o terapeuta não teria mais nada para fazer, porque o corpo vai entrar num processo biológico natural de cura. E automaticamente a gente não teria o que fazer. A gente tem que fazer o quê? Preparar a pessoa para o sintoma que vem pela frente. Porque se a pessoa tiver consciência do que ela vai ter que passar, quando vier o sintoma, não que seja agradável, ela vai entender que ela está num processo de reparação e que o corpo dela está se curando. E ela para de ter medo, para de apavorar e para de querer ficar procurando coisas. Porque assim, eu falo que Google é uma beleza e não é uma beleza também. Porque a primeira coisa que as pessoas vão fazer é procurar no Google. E se você procurar a palavra câncer no Google, não vai ter nada de bom. Vai ter índice de morte, vai ter isso. Eu falo por mim. Eu já falei pra vocês do melanoma nodular metastático. Eu faço um desafio pra vocês. Vão ver lá no Google o que fala. Fala assim, ó. Coloca prognóstico, que é a situação da pessoa relacionado ao melanoma nodular metastático grau 4. Ele vai dizer, você vai morrer em 4 meses. É isso que ele vai falar, num contexto geral. Automaticamente, quando a pessoa vai procurar saber uma situação dessas, ela vai apavorar. Puxa, meu Deus do céu, eu vou morrer. E o corpo vai responder àquele conflito, aquele medo da morte. Então a gente tem que estar muito atento ao que o nosso corpo quer dizer. E ele fala sobre os pequenininhos detalhes, coisas bem pequenininhas, ele dá a resposta pra gente. A gente passa a entender por que a gente tem herpes, por que sai de um lado da boca e não sai do outro. A gente passa a entender por que tem gripe, por que de repente uma situação começou a escorrer meu nariz, mas eu nem gripada tô, tá um solaço aqui. O que é? Por que eu tô escorrendo meu nariz? Ah, não, tudo tem um propósito biológico. Então a gente entendendo isso, fica tudo muito, muito, muito fácil. Eu não quero me estender muito, ainda tenho mais um tempinho, mas eu não vou me estender muito para não ficar muito cansativo. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa explicação, né, de como que o nosso corpo responde a esses tipos de conflitos, né? Por que a gente tem diagnóstico de câncer de mama, para que a gente pare de ter medo do câncer de mama, porque as mulheres, elas têm eu digo que é uma crença limitante. Eu gosto muito de estudar sobre física quântica e eu falo que tudo é frequência, a gente é frequência. E isso é um fato. A gente é frequência, Deus é frequência. A gente tem fé quando a gente nem viu Deus, a gente não sabe. Mas como assim ter fé? Ter fé é uma frequência. É acreditar naquilo que eu não enxergo nada, mas eu tenho tanta certeza que aquilo vai ser curado, que ele é curado pelo poder do Espírito Santo. Isso eu não tenho dúvida, porque é Deus que age. E Deus fala o tempo inteiro que seja feita conforme a tua fé. Ou seja, Deus está sempre no controle de tudo é Deus que manda. Deus está mandando aquela situação para que tu possa aprender e contornar. Ah, Dani, mas e aí? É difícil? É difícil. Ele não falou que seria fácil. Ele falou que seria leve. Então, assim, ó, entregar para Deus os problemas, começar a ver de uma nova percepção, é uma coisa fantástica. A forma quando a gente recebe uma notícia dessas e começa a entender que isso tem um propósito, tu não tem mais medo do câncer, que é o famoso medo das mulheres. Nossa, tô chegando é porque eu tô na menopausa. A gente culpa todo mundo.
A gente culpa o hormônio, a gente culpa a situação que a gente culpa todo mundo, a gente culpa a Deus, a gente culpa o tempo inteiro. Nossa, mas por que Deus me deixou passar por isso? Mas Deus, meu Deus, eu sempre fui boa, eu sempre fui isso. Esquece. O problema é a gente. É a nossa percepção. Vamos mudar a percepção. A percepção, gente. Tudo tem a ver com a nossa percepção. Um dia desses eu vou falar sobre o corona, sobre a percepção do corona, que eu acho também fantástico e que é completamente diferente. A gente vem engessado de uma medicina convencional e eu não tiro o mérito da medicina convencional porque eles estudam para isso, eles passam uma vida inteira estudando para isso. Eu imagino que para a medicina hoje tem muito médico, né, integrativa, que realmente entende da medicina germânica e hoje aplica e tem resultados sensacionais. Agora, a gente entender que tudo tem um propósito é fantástico, é libertador. E não que a gente não vai precisar ir no médico, a gente precisa ir no médico, porque a partir da medicina convencional, é através do diagnóstico médico convencional que a gente pode saber qual é o conflito exato que eu estou respondendo. E a partir daí a gente consegue mudar a percepção. Porque se eu sou, eu tenho um câncer de mama, mas se eu não tenho noção de onde está situado, por isso que as pessoas me perguntam, Dani, qual é o conflito? Não, me dá o exame que eu quero ver teu exame, eu quero ver o diagnóstico médico. A partir do diagnóstico médico, eu vou rastrear e eu vou mudar a tua percepção com relação àquele conflito. É isso que é importante. É isso que a gente precisa entender. Agora, quanto aos ressignificar, né, da vida, as nossas percepções, digo e repito que a gente precisa ser mais investigativo. A gente não pode aceitar o que as pessoas falam na mídia, porque mídia tem muita politicagem, tem muita gente grande, tem muita gente poderosa e que faz a gente viver conflito em massa. Um dia eu vou começar a falar sobre as grandes pestes, sobre todas as pandemias, epidemias que aconteceram e por que as pessoas respondiam da mesma forma. É exatamente isso, porque impacta a mesma região do cérebro por conta da mesma percepção. E isso vale para coronavírus, a percepção, né? E isso eu não vou entrar no mérito agora, mas eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês realmente tenham entendido, espero que não tenha ficado muito confuso. Eu vou recapitular aqui só para ficar mais gravado na mente de vocês sobre os conflitos relacionados às glândulas mamárias, relacionadas aos ductos do leite e relacionado ao conjunto de glândulas, né, de gânglios linfáticos, de tecido conjuntivo e tecido adiposo, tá? Então são 3 conflitos envolvidos. Glândulas mamárias é um conflito de preocupação com o ninho, alguém que eu quero nutrir. Lembre, nutrição. Os ductos do leite, um conflito de separação ou aproximação. E o conjunto humano que eu falo, o conjunto que é relacionado aos gânglios linfáticos, tecido conjuntivo e tecido adiposo, é um conflito de autodesvalorização. Estamos falando de 3 conflitos distintos em que atinge uma mulher. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se puderem, compartilhem com quem teve diagnóstico, com quem tem diagnóstico, com quem faz tratamento. E um beijo no coração de vocês. Eu vou tentar ver aqui as perguntas. Eu juro que se eu não conseguir, me mandem no direct o que vocês querem saber. Tá bom? Beijo, beijo, beijo!